Bom, nessa semana nós tivemos a divulgação do PIB, que teve um crescimento acima do esperado. Mas aqui eu quero te dar alguns pontos que dificilmente você vai encontrar numa mídia convencional. Ou melhor, não vai encontrar numa mídia convencional, que é uma explicação de como o PIB afeta a sua vida e se ele verdadeiramente importa. Se ele é uma equação que muda a sua vida ou serve muito mais como uma, digamos, janela de marketing. Quais são, então, os indicadores que poderiam analisar muito melhor se a vida do brasileiro está realmente crescendo? Esse crescimento, ele é inflacionário ou ele é um crescimento muito sustentado? Então termine esse vídeo e fica até o final, porque eu vou mostrar um gráfico que mostra como isso, segundo o próprio IBGE, esse crescimento ele não foge à média que a gente vem apresentando. Mostramos aqui então que o diabo está nos detalhes. Sim, foi um crescimento importante, foi um crescimento grande, mas qualitativamente falando, é como se uma pessoa tomasse um anabolizante em 15 dias, ficasse extremamente forte, mas deixou a saúde de lado. Quais as consequências que ele pagará daqui a alguns anos de ter tomado tanto anabolizante para crescer em 15 dias? O 15 dias aqui é uma analogia ao curto prazo. É isso que eu quero explicar para você, mas antes eu vou passar explicando o que é o PIB. Qual é o outro indicador que mede realmente se há incremento da riqueza e o que fez esse crescimento do PIB crescer. Então, de novo, fica até o final. Se puder compartilhar, me ajuda, porque eu acredito que essa pauta educacional é extremamente importante para começarmos a entrar além da manchete e entendermos o que verdadeiramente é noticiado pra gente. Vamos lá então. Pois bem, segundo o IBGE, foi noticiado que o PIB cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, ante um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024. Portanto, foi bem acima do que o mercado esperava, que era um consenso de crescimento no segundo trimestre de 0,9% e cresceu, como eu falei, 1,4%. Em relação ao mesmo período de 2023, ou seja, segundo trimestre de 2023 contra segundo trimestre de 2024, o crescimento foi de 3,3%. Mas repito, e aqui a gente começa a entrar. O diabo está nos detalhes. Antes de tudo, o que é o PIB? Como é mensurado o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, o resultado de basicamente tudo que é produzido internamente aqui no Brasil. Conforme a gente consegue ver aqui nessa fórmula, o PIB é o consumo das famílias, mais o investimento privado, mais os gastos governamentais, mais a balança comercial, que é a diferença entre o que o país exporta menos o que ele importa. Essa é a equação que chega no resultado do PIB brasileiro. A gente pode dividir o PIB sob duas óticas para compor o PIB total. O PIB sob o ponto de vista da demanda e também da oferta. Podemos incluir também a renda, mas os dois pontos mais importantes é a demanda e a oferta. E o que então compõe o PIB sob a ótica da demanda? Basicamente, todos os setores que eu acabei de mencionar aqui. O que as famílias demandam, os investimentos que as empresas fazem, ou seja, os investimentos privados, e os gastos governamentais que eu acabei de mostrar naquela fórmula anterior. O PIB, sob o ponto de vista da oferta, é o que é ofertado na economia. E quem oferta? O setor de serviços, que representa 65% do PIB brasileiro, o setor da indústria, que representa 30% do PIB brasileiro, e o agronegócio, que representa 5% do PIB brasileiro, mas é onde está a verdadeiro incremento de produtividade nos últimos anos, como já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos disponíveis aqui nesse canal. Portanto, falamos sobre o PIB, Produto Interno Bruto, da demanda e da oferta. Somado os dois, nós temos aqui basicamente, novamente coloco na tela para vocês verem, o PIB é igual ao consumo das famílias, mais o investimento privado das empresas, mais os gastos governamentais, mais a diferença entre exportações menos importações, que é a balança comercial brasileira.
Pois bem, dentro desse cenário, com esse incremento do PIB de 1,4% no segundo trimestre de 2024 e um incremento de 3,3% de crescimento frente ao mesmo período de 2023, nós temos aqui detalhado que o setor de serviços brasileiro, como acabamos de analisar, sob o ponto de vista da oferta, os serviços no Brasil cresceu 1%, a indústria cresceu 1,8%. E o agronegócio teve uma queda, uma retração de 2,3%. Chama atenção aqui nesses números que nós estamos olhando, que eu retirei do site do IBGE, aqui nos consumos da família, que é a penúltima coluna, no segundo campo, a gente vê um crescimento do consumo das famílias de 4,9%. E isso já mostra o primeiro receio com a inflação. Mas segura isso que falaremos daqui a pouco. E aqui a gente deixa detalhado todos esses números. Repito, serviços cresceu 1%, indústria 1,8% e o agro teve uma queda de 2,3%, tá? Pois bem, vamos seguir então aqui, que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e preste atenção. O PIB no segundo trimestre foi, em valores nominais, de 2,9 trilhões de reais. Fazendo uma conta boba aqui, multiplicando por 4, para termos aqui um valor anualizado, o PIB brasileiro daria mais ou menos hoje 11,6 trilhões de reais. Pois bem, vamos então analisar a diferença entre o PIB, o Produto Interno Bruto, o PIB nominal, quanto que o país produz, que eu acabei de mostrar nessas fórmulas, e o PIB per capita. Mostrando então que apenas o PIB, quanto que um país produz, nesse dado que eu mostrei, o Brasil tem um PIB de aproximadamente 11,6 trilhões de reais, ele não vale de absolutamente nada. Imaginemos, já vou passar os números reais, mas só para enaltecer aqui um exemplo. Imaginemos que o PIB da China fosse os mesmos 11 trilhões de reais do Brasil, que não é, já falaremos os números, mas só para ilustrar. Só que a China teria, nesse exemplo, produzido 11 trilhões de reais de PIB com 1,5 bilhão de pessoas, que é o que tem por lá. E o Brasil produzindo 11 trilhões de reais com 203 milhões de habitantes. É claro que o Brasil seria muito mais rico nesse exemplo, porque produz os mesmos 11 trilhões com uma população muito menor do que da China. Portanto, claramente o Brasil, nesse exemplo hipotético, seria mais rico. Por isso que apenas analisar o PIB nominal, quanto que um país produz, ele não mede em nada a riqueza de verdade da população. E qual então é o indicador que mede isso? PIB per capita. Quando você pega o tanto que o país produz, o PIB, o Produto Interno Bruto, e divide pelo número da população. Temos assim o PIB per capita. Quanto que, e transformamos em dólar, quanto que cada pessoa, na média, naquele país, produz. Portanto, quando vemos numa manchete que o PIB do Brasil hoje é o 10º maior do mundo, isso pouco ou nada representa. Olha só que interessante ao analisarmos esses dados aqui. Aqui temos os principais países do mundo. O Brasil está, portanto, na 10ª posição de PIB nominal. O primeiro maior PIB do mundo nominal é dos Estados Unidos, 27 trilhões e 361 bilhões, seguido da China, de quase 18 trilhões de PIB. A zona do euro, 15 trilhões e meio, Alemanha, 4 trilhões e 400, Japão, 4 trilhões e 200, Índia, 3 trilhões e meio, Reino Unido, 3 trilhões e 300, a França, 3 trilhões, Itália, 2 trilhões e 200 e o Brasil, 2 trilhões e 100. Logo depois, Canadá, Rússia, México e assim sucessivamente. Portanto, fica muito claro, se você analisa numa manchete, Brasil tem o 10º maior PIB do mundo. Sim, é verdade, em PIB nominal. Que ao dividirmos pelo número da população, a gente já vai ver que o cenário muda por completo. Vamos então ao PIB per capita. Pegar o PIB de cada um dos países e dividir pelo número de pessoas, para saber quanto realmente, na média, os brasileiros, os americanos, chineses, não importa, qualquer país de cara produz. Vamos pegar primeiro os países do G20. Ao analisarmos aqui os países do G20, são 24 países. O Brasil
está na posição número 21, atrás do México. O PIB per capita no Brasil são 9 mil dólares. A Suíça tem PIB per capita de 90 mil dólares, seguido por Singapura de 65 mil dólares. Os Estados Unidos, 65 mil dólares. Austrália, 61 mil dólares. Holanda, 50 mil dólares. Reino Unido, 47 mil dólares. Canadá, 44 mil dólares. Alemanha, 42 mil. França, 39 mil. E vamos descendo até chegar no Brasil na posição número 21 de 24 países. Esses dados, obviamente, são anualizados. Portanto, o Brasil tem um PIB per capita de 9 mil dólares anualizados. Quando nós olhamos apenas os países das Américas, a situação não é mais bonita. São 36 países e o Brasil está na 20ª posição. Primeiro são as Ilhas Caimã com 83 mil dólares. São os Estados Unidos em segundo com 65 mil dólares. Canadá com 44 mil. Porto Rico com 30 mil. Olha só a Guiana com 23 mil. E a gente lá embaixo, bem atrás da Argentina, que tem um PIB per capita hoje mais ou menos de 12.600 dólares. E nós, 9 mil dólares. Vamos analisar então no mundo como um todo. Ao analisarmos no mundo de mais ou menos 200 países, o Brasil está na posição número 79. A liderança fica com Luxemburgo, com PIB per capita de quase 106 mil dólares. A Irlanda, quase 92 mil dólares na segunda colocação. Suíça, 90 mil dólares na terceira. Ilhas Caimã, com 83 mil dólares na quarta. Noruega na quinta, com 79 mil dólares. Singapura, 65 mil dólares. Logo depois, Estados Unidos, também muito próximo, 65 mil. E assim, vamos descendo até chegar na posição número 79 do Brasil, com 9 mil dólares. Ou seja, ao analisarmos o PIB per capita, a situação brasileira é catastrófica. Nós somos um país pobre. Simples assim. Pois bem, vamos dar sequência então agora que entendemos o que é o PIB, o que compõe o PIB, o que ele representa o PIB nominal, pouco ou nada, e o que representa o PIB per capita, mostrando a posição brasileira lá embaixo. Vamos dar sequência então a esses dados que foram divulgados pelo IBGE nessa semana. Pois bem, a taxa de investimento frente ao PIB no Brasil ficou em 16,8%. Teve um incremento frente aos 16,4% do trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2024. Cresceu 0,4% a taxa de investimento, chamada de formação bruta de capital fixo. A taxa de poupança caiu de 16,8 para 16, mostrando que as pessoas gastaram mais, consumiram mais, pouparam menos. E não há crescimento real de um país de forma sólida e perene ao longo do tempo sem poupança. Não há. Não há crescimento, porque não há investimento sem poupança. E a gente está vendo também que foi noticiado quanto que o Brasil já vem gastando nas bets, nas casas de apostas, que está dificultando inclusive o consumo, que o governo vem gastando mais, a gente vai ver agora aqui em números, mas que a população está muito mais preocupada em tentar ganhar alguma coisa do que investir. Falta educação financeira por completo. Pois bem, falamos então da taxa de investimento sobre o PIB e falamos da taxa de poupança que caiu. Esse consumo que cresceu, lembra que eu mostrei aquele gráfico? Coloco aqui de novo na tela para vocês, mostrando que o consumo das famílias teve um incremento de 4,9% nesse trimestre, frente ao mesmo trimestre de 2023. Portanto, esse crescimento desse consumo foi oriundo de um aumento do salário mínimo. E horas, muitos vão me perguntar, mas Bruno, o crescimento do salário mínimo é bom? Depende. Se teve produtividade maior, sim. Se você simplesmente aumenta o salário mínimo por um decreto e faz com que as empresas tenham que pagar mais e o governo tenha que aumentar as pensões, as aposentadorias, os benefícios pagos, as bolsas famílias distribuídas, que gera mais gasto para o governo, portanto maior endividamento, sem o incremento de produtividade, não, isso causa voos de galinha por consumo apenas de curto prazo. E o grande problema é que o PT trouxe de volta uma regra que tinha caído, tinha sido implantada por ele,
foi derrubada para controlar os gastos e ele trouxe de volta à tona, que é a correção do salário mínimo por INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Portanto, o salário mínimo sempre vai crescer acima da inflação. Isso pode dar poder de consumo e dá para a população no curto prazo, só que sem um incremento de produtividade e aumenta demais, exponencialmente os gastos do governo, porque ele precisa pagar e corrigir as aposentadorias, as pensões, precisa pagar os benefícios, como eu acabei de falar, e isso causa endividamento. Portanto, o aumento dos gastos do consumo vieram do aumento do salário mínimo, que não teve o incremento da produtividade, e dos gastos governamentais. O governo gastando mais, a chamada expansão fiscal. O governo gasta mais através do seu próprio endividamento, e isso é inflacionário. Ou seja, tivemos aumento real do salário mínimo, sem o incremento da produtividade, pagamento dos precatórios, que injetou alguns bilhões na economia, por volta de 98 bilhões mais ou menos, mas o governo fez antecipação do salário dos aposentados, mais reajuste dos servidores públicos. Portanto, é mais dinheiro na mão das pessoas que consomem no curto prazo e como a gente viu naquela fórmula do PIB, que é composto inclusive pelos gastos governamentais e pelo consumo das famílias, o governo gastou mais se endividando, transferindo renda para as famílias e isso fez com que o PIB crescesse nessa magnitude. Claro, ainda há resiliências de serviço que também do mercado de trabalho forte por um expansionismo fiscal e ainda por regras de flexibilização da economia ainda no governo Temer e no governo Bolsonaro, que a gente colhe isso anos depois. Vamos lembrar, parte boa e a parte ruim numa economia, ela vem no longo prazo. Não é no curto prazo. Repito, para fazer analogia boba. Se você toma muito anabolizante hoje, daqui a um mês você está forte. Você não sabe as consequências disso daqui 10 anos. Numa economia é igual. Se você injeta dinheiro no curto prazo, vai dar a falsa sensação de riqueza. O endividamento cresce e a dívida chega daqui 5, 10, 15, 20 anos, como estamos vendo. Portanto, inclusive uma matéria da CNN para amparar o que eu falei. Abre aspas aqui. Entre os canais de transferência pública de renda em 2024 estão o pagamento dos precatórios que estavam represados em 98 bilhões de reais, a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, aumento real do salário mínimo, reajuste salarial de servidores públicos e a disparada na concessão de benefícios sociais, como o BPC, benefício de prestação continuada, e o aumento do Bolsa Família. Aqui, interessante que eu peguei mais uns pontos do site do próprio IBGE, mostrando que, olha que interessante aqui que está sublinhado em vermelho, o crescimento da indústria se deve aos desempenhos positivos das atividades de eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos, construção, indústria de transformação. Quando você pega eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos, são altamente reguladas pelo governo, que há interferência, há gastos governamentais impulsionando isso também. Aqui em amarelo, pela ótica da despesa, a despesa dos consumos da família que cresceu 1,3% nesse trimestre, mas comparado ao trimestre do ano anterior, foi uma alta de quase 5%, como mostramos. A despesa de consumo do governo cresceu 1,3% e a formação bruta de capital fixo e investimento 2,1% cresceram em relação ao trimestre anterior. Olha agora que interessante. Quanto ao setor externo, as exportações subiram 1,4% e as importações cresceram 7,6%. Você importou muito mais do que exportou, portanto você tem que pagar. Há um gasto com as reservas para pagar essas importações. E isso, obviamente, no curto prazo também estimula o PIB, porque você tem a composição da diferença entre as exportações menos as importações, como a gente mostrou lá no início na fórmula. Seguindo aqui, olha só que interessante, no segundo trimestre de 2024, a despesa de consumo da família cresceu 4,9%. Esse resultado foi influenciado pelo aumento da massa salarial real, como a gente falou, sem o incremento da produtividade, como no crédito disponível às famílias e juros menores. O governo transferiu mais renda para as famílias e emprestou dinheiro a juros mais baixos do que os juros de mercado. As mesmas práticas petistas de sempre, que levam ao endividamento público. Ora, Bruno, qual o problema do endividamento público? Quando você gasta mais do que arrecada, o governo precisa se endividar mais para tomar dinheiro emprestado para honrar os seus compromissos, porque não tem sobra, ele gastou mais do que arrecadou. E os investidores, para emprestar dinheiro para alguém que é mais endividado e se endivida mais a cada mês, exige taxa de juros maiores.
Por isso, o custo da dívida brasileira sobe e quanto maior o risco, os investidores emprestam a um prazo menor. Taxa de juros maior a um prazo menor pressiona a dívida brasileira. Um país endividado tem uma moeda desvalorizada. Uma moeda desvalorizada, mais inflação. Exige maiores taxas de juros para conter essa inflação. E com o dado vindo forte pelos gastos governamentais e consumo da família, estimula maior demanda, maior consumo, que impulsiona a inflação. E, naturalmente, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter esse ímpeto inflacionário por conta da gastança governamental, que gasta muito mais do que arrecada. Eu não acho que o Banco Central irá subir a taxa de juros agora na próxima reunião do dia 18 de setembro, mas que as expectativas inflacionárias já estão desancoradas, já há sim sinais claros de que ela poderá fugir à meta de 3%, que ainda sequer alcançou isso, está bastante claro e o mercado já precifica isso. Para a gente já ir quase terminando, o PIB ele é composto, portanto, por dois setores, os chamados cíclicos e não cíclicos. Qual é a diferença entre eles? Os setores cíclicos são aqueles que compõem, digamos, o ciclo econômico. É mais volatilidade, são setores mais voláteis. Eles respondem, esses setores, mais rapidamente às mudanças nos juros e impulsos sobre a demanda. Ou seja, o governo gasta mais e esses setores respondem rapidamente a esses gastos. Os juros mudam e eles respondem rapidamente, são mais voláteis. Já os setores não cíclicos que compõem o PIB são aqueles menos voláteis, são mais resilientes ao longo do tempo. E o que nós vimos é que nesse crescimento de 1,4% no segundo trimestre, o que cresceu mais foi a aceleração do PIB com os setores cíclicos, que respondem mais no curto prazo. Por exemplo, indústria da transformação, construção civil, que o governo vem inclusive injetando muito dinheiro no PAC, mas já teve o PAC 1 errado, o PAC 2 falido e agora tem o PAC 3. Comércio, serviços nos transportes, correios, comunicação, tudo isso através dos gastos governamentais, que endivida mais o Estado, como acabamos de falar, é mais inflacionário. E aqui eu deixo isso na tela mais um pouquinho para vocês verem os componentes não cíclicos e cíclicos. E o que puxou basicamente o PIB nesse trimestre foram os componentes cíclicos, por conta de gastos governamentais e, claro, uma resiliência maior ainda dos serviços, da indústria, que muitos também são puxados, empurrados, melhor dizendo, pelos gastos governamentais, pelo expansionismo fiscal, pelo aumento da dívida pública brasileira, que fizemos um vídeo, tá no meu Instagram, inclusive o Gustavo Gayer usou o meu vídeo para amparar os dados que ele vem falando, em que o déficit nominal brasileiro, incluindo juros, portanto, atingiu um recorde no mês de julho, 1,127 trilhão de reais, mais de 10% do PIB. O Estado brasileiro já cresceu a sua dívida frente ao PIB 4,1 pontos percentuais apenas em 2024. Portanto, o que nós vemos aqui é que a política monetária, os juros, ele faz um esforço de um lado, é como um carro com freio de mão puxado, o Banco Central sobe a taxa de juros, freia a economia, portanto, para tentar conter esse aumento da inflação. Por outro lado, o governo pisa no acelerador fazendo um expansionismo fiscal, gastando mais e se endividando mais. Ao fazer isso, claramente você impulsiona a economia no curto prazo. Quem vence? O freio de mão puxado ou o acelerador puxado no último? O que estamos vendo é que é o acelerador empurrado no último vem ganhando e vem endividando mais o Estado e mostrando que as expectativas inflacionárias estão batendo a nossa porta novamente. Portanto, a expansão dos gastos públicos, que tem sustentado boa parte da demanda no curto prazo interna no Brasil, vem desses gastos governamentais. O aquecimento do mercado de trabalho também, obviamente, como a gente falou, que muitos podem ser impulsionados por esses gastos governamentais, com a alta da massa salarial, que explicamos também como funciona sem o aumento da produtividade. Portanto, dentro dos componentes cíclicos e não cíclicos desse crescimento do PIB, o crescimento total de 1,4% está composto por 0,9% de alta dos componentes cíclicos, apenas 0,7% dos não cíclicos e o agro um recuar
E o agro, um recuo, uma contração de 0,2%. Portanto, 0,9% dos cíclicos mais 0,7% dos não cíclicos dá 1,6%. O agro contraiu 0,2%, 1,6% menos 0,2%, 1,4%, que é o que cresceu, portanto, no trimestre. E o que nós vemos aqui no último gráfico, que eu falei no começo do vídeo, é basicamente o desempenho da economia no trimestre, a variação do PIB contra o trimestre imediatamente anterior. Vamos tirar aqui os anos da pandemia. Olhando aqui, inclusive, desde 2018, a gente vê um crescimento muito na média. Claro, 7,9%, 3,7% aqui que aconteceu em 2020 foi um efeito estatístico depois de uma queda brutal ao longo da pandemia. Mas olhando aqui, historicamente, nos últimos 6, 7 anos, o crescimento é igual. O Brasil segue no mesmo crescimento de voo de galinha medíocre, sendo um país infelizmente medíocre que acredita que com gastos públicos e expansionismo fiscal a gente cresce sem investir em educação e tecnologia. E ele quer, obviamente, a esquerda sempre quer, manter o povo desinformado para que ele possa achar, ter a esperança que a vida dele vai melhorar. Melhora um pouquinho e tira o resto tudo com inflação. É o governo que dá 5 e tira 10 de você sem que você perceba. Quando a moeda está desvalorizada, ou seja, quando ele inflaciona a moeda, o governo arrecada mais impostos. E ele está fazendo de tudo para arrecadar mais e mais. Com isso, ele dá esperança para uma grande parte da população mais carente, mais humilde, numa classe social mais baixa, de que ele vai levar alguma mudança para essas pessoas, apenas uma mísera esperança. E essas pessoas continuam votando no projeto de poder sem que eles saibam que estão sendo completamente manipulados. Mais um voo de galinha do Brasil, que cresce por impulso fiscal, financiando o déficit público brasileiro que não para de crescer e o endividamento frente ao PIB que já está muito acima da média dos países emergentes. O Brasil já está com quase 77% da dívida em relação ao PIB e a média dos países emergentes está muito próxima aos 60%. Portanto, gente, tudo o que está acontecendo é inflacionário por natureza. No curto prazo, um anabolizante parece que você está muito forte, muito bonito e muito sarado. No médio e no longo prazo, as consequências sempre chegam. O diabo mora nos detalhes e o Brasil vive de voo de galinhas e de narrativas mentirosas da esquerda. Por fim, eu acredito que cada vez mais as pessoas têm aprendido que os políticos estão muito distantes dos anseios da população e estão tentando ao menos tirar essas pessoas de lá do poder, dos burocratas de plantão. Espero que tenha ficado claro como funciona o PIB e, de novo, mostrado o diabo nos detalhes, que dificilmente você vai ver na mídia mainstream. Seguimos.